Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e querida irmã, bom dia. Dando continuidade às nossas reflexões diárias, hoje, nesse 19º domingo do tempo comum, dia do Senhor, hoje nós vamos rezar também pelos nossos pais, que hoje é o dia dedicado a eles. E o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, este evangelho de hoje é a continuidade do evangelho que nós refletimos no domingo passado. Depois de saciar a fome daquela grande multidão, Jesus coloca os discípulos no barco e manda para o outro lado do mar, para Genezaré, para continuar a missão. E Jesus se retira a sós para o monte para orar a sós. Como o próprio Jesus nos disse: "Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está oculto vê o que está escondido." Por isso que Jesus, sempre nas suas orações, naquele momento íntimo de intimidade com o Pai, ele subia ao monte para rezar a sós. E certamente ele foi também agradecer por ter saciado a fome daquela grande multidão. E meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós também fazemos as nossas orações, rezamos não só por nós, por todos, mas muitas vezes nós acabamos nos esquecendo do principal, que é agradecer a Deus por tantas e tantas graças que Ele realiza para cada um de nós, pelo dom da vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Sem a graça de Deus, nós não somos capazes de mover nem um fio da nossa cabeça. Por isso que Jesus, sempre que ele terminava a sua missão naquele ponto, ele ia rezar e ao mesmo tempo agradecer. E o segundo ponto desse evangelho que eu quero refletir com vocês, mas para isso vamos recorrer à primeira leitura de hoje. Elias, depois de matar alguns profetas do rei a fio de espada,
ele foge para não ser morto e se esconde numa gruta. E o anjo do Senhor passa e diz: sai da gruta e vai para o monte, que é o Monte Horebe, que o Senhor vai passar. Imediatamente veio um vento forte, depois veio um terremoto, depois veio fogo e o Senhor não estava. E somente quando veio aquela brisa suave é que o Senhor apareceu para conversar com Elias. Queridos irmãos e queridas irmãs, e nesse segundo ponto dessa passagem de hoje, Jesus aparece andando sobre o mar justamente quando os discípulos estavam em dificuldade, quando o vento era o contrário e a barca já estava para se afundar. E hoje nós estamos passando por muita dificuldade com essa doença, essa pandemia que está ceifando muitas vidas, pela nossa ausência em nossas igrejas, em nossas missas, pela falta de trabalho, a educação, as nossas crianças, os nossos jovens afastados da escola. Os ventos também estão soprando ao contrário de nós. Mas é principalmente nesses momentos que o Senhor aparece e está ao nosso lado. Assim como ele se manifestou aos discípulos, justamente daquele momento de dificuldade, que o barco já estava para se afundar, ele vem a cada um de nós hoje para nos socorrer. E os discípulos, ao verem Jesus, ficaram com medo, achando que era um fantasma. Precisou que Jesus dissesse: coragem, não tenha medo, sou eu. Imediatamente, Pedro disse: Senhor, se és tu, faz com que eu vá até ti, andando pelas águas. E Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar, mas no meio do caminho começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e subiu ao barco. Queridos irmãos e queridas irmãs, durante toda essa semana, nos evangelhos que nós refletimos, Jesus vem nos dando uma verdadeira catequese da fé. O que é a fé? Como ontem nós ouvimos no evangelho de ontem, que foi muito bem colocado pelo nosso irmão Wesley, a fé dos discípulos não foi capaz de curar aquele jovem que era possuído por uma doença de epilepsia. Por quê? A fé não foi autêntica. Por isso que Jesus vem nos dizer a cada um de nós hoje, para que nós tenhamos coragem e tenhamos fé. A fé é um dom gratuito que Deus dá para cada um de nós. É como uma fonte de água que jorra e que nós, todos os dias, vamos beber água dessa fonte. É um dom gratuito de Deus. E assim como o Senhor chamou Pedro para vir até ele, ele chama cada um de nós hoje. E muitas vezes ele chama para assumir alguma pastoral, algum ministério. E às vezes, pelo meio do caminho, tem muitas pessoas que acabam parando pelo meio. Desculpe, porque fraquejou na fé. Assim como aconteceu com Pedro. A fé, ela tem que ser autêntica. Ela tem que ser uma fé interior e não exterior. Ela tem que brotar do fundo do nosso coração. E cada vez mais nós temos que estar alimentando essa fé para que ela possa amadurecer. E ter, com essa fé, ter a certeza e a convicção que o Senhor, Ele está sempre ao nosso lado. Não só nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis. Ele está para estender a mão e socorrer a cada um de nós. E para finalizar, queridos irmãos e queridas irmãs,
eu gostaria de parabenizar a todos os pais, todos aqueles que nesse momento estão nos assistindo através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook da paróquia, desejar um feliz e abençoado Dia dos Pais para cada um de vocês. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Brás, padroeiro de nossa paróquia, todos os santos padroeiros de nossas comunidades, abençoe-nos o Deus Amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão,